Estamos nesta data de hoje, dia 30 de maio de 2020, estamos dando início a mais uma palestra por meio virtual, na nossa União Espírita Cristã, que fica em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em função desse processo de pandemia que está ocorrendo no mundo todo, nós estamos continuando mantendo as nossas atividades de forma parcial através da internet. E hoje nós teremos a palestra do nosso irmão Armando Lúcio, que vai tratar das leis morais. Mas antes de começar, vamos, para que possamos nos sintonizar melhor, pedir a nossa irmã Suelen para fazer a leitura da mensagem inicial. Olá a todos, a leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida e o tema é Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação dos proselitismos em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, construindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, nessa passagem de Emmanuel, ele nos leva a refletir que se a gente conseguir salvar nós mesmos, já é de bom tamanho, porque a reforma íntima é muito difícil. Na verdade, a gente tem que respeitar os pensamentos dos nossos amigos, das pessoas que convivem conosco, respeitando a opção religiosa de cada um, e que a transformação verdadeira, a que nos conduz ao verdadeiro reino de Jesus, não está nas aparências, não está no ato de ler o Evangelho todo dia ou de carregar uma Bíblia debaixo dos braços. A verdadeira transformação está no nosso coração. Muitas pessoas têm aparência, por exemplo, por viver semanalmente em cultos religiosos, mas no seu coração, no íntimo, ainda falta muita coisa para se tornar um verdadeiro cristão. Então, que essa reflexão possa servir para que a gente possa pensar em que caminho nós estamos, se nós estamos conseguindo verdadeiramente buscar nas nossas atividades diárias os caminhos que nos levam à nossa evolução espiritual. Um grande abraço a todos. Após a leitura da mensagem inicial pela nossa irmã Suelen, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, rogando a Deus, nosso Pai maior, ao Mestre Jesus, que possamos a cada dia nos encorajarmos para enfrentar essas pandemias, coronavírus, que possamos aproveitar esses momentos de dificuldade para refletirmos em torno dos nossos comportamentos, das nossas atitudes que são contrárias à lei do amor. Que possamos a cada instante buscar se aperfeiçoar no processo de perdão, no processo de desfazimento das nossas vaidades, do nosso egoísmo
e que possamos nos aproximar do ideal do amor ao próximo, de maneira que nos libertemos de forma lenta e gradual das nossas dificuldades emocionais, dos nossos defeitos. E que hoje possamos ouvir de forma atenta o nosso irmão Armando Lúcio, que vai falar a respeito das leis morais. Que possamos pedir inspiração ao mesmo e que o Mestre Jesus nos conduza, nos orienta e que nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Então temos novamente satisfeitos estamos com a presença virtual, mesmo que virtual, do nosso irmão Armando Lúcio, que sempre nos traz esclarecimentos de forma muito tranquila, de forma bem clara, e que nós possamos ouvi-lo atentamente e aproveitar os seus ensinamentos, que o Mestre Jesus possa nos envolver. Muita paz ao nosso irmão Armando, e agora é com você, Armando. Caríssimos irmãos em Cristo, estamos aqui para fazermos nosso estudo de hoje, nossa palestra pública, e vamos abordar o tema As Leis Morais. Esse tema está em O Livro dos Espíritos, é o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, e através dele, Kardec desenvolveu posteriormente o Evangelho segundo o Espiritismo. E desenvolveu o Evangelho, evidentemente que associou isso a algumas passagens bíblicas, em especial aquela que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, e fez com que aí está nessa parte moral do estudo sobre Cristo, está para onde convergem todas as religiões, todos os segmentos religiosos cristãos, sejam católicos, nós espíritas, evangélicos ou protestantes, ortodoxos, enfim, não há absolutamente nenhuma divergência no que diz respeito à parte moral do Evangelho de Jesus. Há divergências entre a parte religiosa propriamente dito, dogmática, histórica, há determinadas divergências. No entanto, quando a gente vai falar sobre a moral do Evangelho de Jesus, não há absolutamente nenhuma dificuldade, porque não há nenhuma dissensão. E as leis morais, a gente pode dizer, e eu conversava isso com o nosso irmão aqui da UNEC, Joãozinho, sobre essa questão do privilégio que nós, que conhecemos a doutrina espírita um pouco, ou pelo menos que a gente lê, nós temos essa facilidade bastante interessante. Por quê? Porque é o único segmento religioso que tem algo como as leis morais para dar sustentação, para dar essa sustentação bastante forte, bastante embasada da moral cristã. Então, as leis morais, a gente pode até dizer que elas são, as leis morais, os pressupostos da ética cristã. Eu não diria nem da ética espírita, mas da ética cristã, nós vamos embasar
aí o estudo das leis morais. No dia 18 de abril de 1847, surgia 1857, surgia o Livro dos Espíritos. E no livro terceiro, Kardec colocou como título As Leis Morais, que também podem ser conhecidas por lei divina ou lei natural. E já na primeira questão desse livro, a questão 614, os espíritos respondem que a lei natural é a lei moral e a única necessária à felicidade do homem. Por que necessária a felicidade do homem? Porque a partir do momento em que nós compreendemos uma coisa, a partir do instante em que a gente consegue dominar aquilo, o sentido daquilo que está sendo dito para nós, nós ganhamos um estágio de felicidade, de conforto íntimo. Joana de Ângeles, né, com a sua altivez, ela cunhou o seguinte pensamento: se condicionas a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatos externos, submete-te apenas ao analgésico condicionante para o lazer dos sentidos. Né? Então, a nossa felicidade não está em lugares, em pessoas ou em fatores externos. No carro bonito, em um iate, em uma praia bela. Isso são apenas anestésicos. Serve como analgésico para determinadas dificuldades, determinadas dores. São apenas coisas que nos anestesiam e não faz com que a gente se sinta bastante tranquilo para compreender tudo o que se passa ao nosso derredor. E eu falava que era um pressuposto da ética cristã. O que é ética? Ética é o conjunto de valores morais. Né? Então, ética a gente pode dizer, de certo modo, que é a moral. Né? Às vezes no popular a gente diz assim: que moral você tem? Ah, fulano é uma pessoa que tem moral, né? Essa pessoa que tem ética. E como é que a gente cristão pode trabalhar essa ética? É difícil trabalhar essa ética? Primeiro que tem gente que acha que ética é um nome difícil, é uma coisa, uma palavra nova. É absolutamente simples. Ética significa moral. E como é que a gente vai cultivar essa ética? É simples, absolutamente simples. Seguir o modelo que é Jesus. A gente seguindo o modelo que é Jesus, a gente vai desenvolver essas percepções do homem materialista nos desvios das religiões. Por quê? Porque o homem, ele quando começou a ter a ideia de um ser superior, ele relacionava muito isso ao próprio governante material, né? Alguns chegavam a dizer que o governante, o poderoso, era um enviado de Deus, quando na verdade ele apenas tinha uma missão, devido ao princípio, à lei da igualdade, que nós todos somos iguais, de não ter a necessidade de abusar disso aí.
Então, quando o homem ele começa a perceber que, enquanto materialista, ele não pode abusar nem desviar esses talentos que ele recebe, ele vai estar se desenvolvendo, quando ele percebe que não pode abusar isso, né? Levando o homem a uma reflexão para se libertar dessa tutela religiosa, né? De ser tudo porque Deus quer, né? Não, mas tudo é porque Deus quis isso aí. Isso vai fazer com que ele não seja feliz. Observem que nós já começamos a dizer que na primeira questão desse livro terceiro das leis morais, os Espíritos respondem que a lei natural é a única necessária à felicidade do homem. Ora, então, se ele fica tutelado por um ensino religioso, né, que diz que ele deve fazer reverência extrema a um poderoso de plantão e não amar a Deus, né? Ele não ama a Deus sobre todas as coisas, mas ama primeiro ao seu soberano. Isso atrapalha o progresso da humanidade, né? Então, ele conhece, e aí aquela questão que eu disse que eu e o Joãozinho, a gente conversando, o Joãozinho teve aquela ideia espetacular, que nós somos beneficiados. Nós somos beneficiados por quê? Porque nós conhecemos o que significam as leis morais. Por isso torna mais fácil a gente compreender e torna mais fácil a felicidade. Enquanto trabalhadores de última hora, que tentamos, que buscamos ser os trabalhadores de última hora, nós temos esse privilégio de conhecermos a doutrina espírita e fazer com que a tutela religiosa, o fanatismo, né, vá fazendo com que a gente dispense essa tutela, dispense esse fanatismo e façamos uma abordagem racional da fé. Que abordagem é essa? Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas, né? O homem hoje recebe essas comunicações completas e instrutivas para que ele se desenvolva moralmente. Daí o privilégio de nós termos, mas não um privilégio gratuito, mas um privilégio que a providência divina faz desde que nós passemos a cumprir o enunciado de amarmos e de nos instruirmos. Então, dessa forma, a moral é a regra da boa conduta, né? Portar-se como o nosso guia e modelo. Ora, se nós dizemos que Cristo é o nosso modelo, então o modelo é aquilo que a gente segue. Então, a regra é essa, e a gente começa a observar que não é tão difícil seguir. Todas as pessoas, todos os cristãos conhecem o Evangelho. Pode praticar mais ou praticar menos, mas todos nós conhecemos o Evangelho. A gente se depara para que a gente possa fazer essa boa opção dessa regra do Evangelho de Jesus, com a seguinte questão que Kardec suscitou para os espíritos. Que definição se pode dar à moral? Não é? Os espíritos respondem categoricamente: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal.
funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque dessa forma ele observa a lei de Deus. E você tem aí praticamente um manual de como você seguir conforme a moral cristã. Você só é observar a lei de Deus, ele se conduzir dessa forma. Ele se conduz tendo em vista o bem. E essa questão, esse critério de distinção entre o que é do bem e o que não é do bem, vem na questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? Porque às vezes a gente tem uma percepção que vai ajudar alguém, quantas vezes, né? A gente, por exemplo, tem uma notícia ruim para dar para uma pessoa e começa a fazer um arrodeio, etc, etc. E aí, às vezes, a pessoa já sabia, né? Às vezes, aquilo, a pessoa já estava preparado. Então, é preciso a gente saber esse critério de distinção. Aí a resposta, né? Kardec, preocupado, né? Dizendo que nós somos sujeitos a errar, nós não somos enganados, não podemos estar enganados e fazer o mal pensando que está fazendo bem, etc. A resposta dos Espíritos é a seguinte: Jesus vos disse, vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Ocorre às vezes essa questão, muita questão disso, nos fuxicos. Né? Fuxico. A gente ainda fuxica. O homem ainda fuxica nesse período. Né? Já era para não fuxicar mais. Mas a gente vai dizer uma coisa a um amigo nosso. Para dizer que, por exemplo, o seu filho está se portando dessa ou daquela maneira. Para dizer que seu vizinho, sua esposa, etc. Será bom a gente dizer isso? Como é que a gente vai ter esse discernimento? É simplesmente a gente olhar o seguinte: se fosse ele no meu lugar, eu ia querer que ele me dissesse, eu ia querer que ele fizesse esse comentário, né? Por quê? Porque aí é questão puramente moral. A gente tem que observar, conforme os Espíritos responderam a Kardec, a gente tem que observar se a gente, como é que a gente queria que fosse divulgado, que fosse tratado isso para conosco. De maneira que a doutrina dos Espíritos, ela nos dá dicas com riqueza de detalhes, como proceder, como agir nessas situações. Nós temos necessidades maiores e menores. Né? Então, do ponto de vista bem material, do cotidiano, a gente tem que administrar a vida. E já se disse que administrar é eleger prioridades. Nós temos que eleger prioridades para a nossa vida moral, para a nossa vida espiritual também. Não é? E a nossa prioridade primeira deve ser a gente ser feliz. Por quê? Não é egoísmo. É porque se a gente não for feliz, a gente não tem condição de levar a felicidade a outras pessoas.
Uma mulher chegou, foi reclamar para Gandhi que o seu filho comia muito açúcar. Gandhi, meu filho come muito açúcar. Aí Gandhi disse, sim, muito bem. Aí a mulher disse, é só isso que você tem a dizer, Gandhi? Gandhi disse, olha, volte daqui a 15 dias. Eu digo isso também. 15 dias, a mulher voltou. E a mulher disse, Gandhi, e aí, o que você me diz agora? Aí Gandhi olhou para o menino e disse, olhe, não coma muito açúcar. Aí a mulher ficou esperando e Gandhi disse, pode ir embora. Mas Gandhi, você fez com que eu esperasse 15 dias, voltei aqui só para você dizer para o meu filho que ele não coma muito açúcar? Gandhi disse, minha senhora, é porque naquela época eu também comia muito açúcar. Logo, eu não podia dizer para ele que ele não comesse açúcar. Da mesma forma, como eu quis dizer aqui agora, é que nós devemos ter como prioridade número 1, buscar a nossa felicidade. Depois de a gente encontrar, eu não digo encontrar a felicidade, mas pelo menos o caminho, aí a gente vai se habilitar a ajudar a felicidade dos outros. Na prática, a gente pode dizer que ser feliz é ser agradável a Deus. Ser feliz é ser agradável a Deus, por quê? Porque eu estou cuidando de mim, que sou criatura de Deus, estou cuidando de mim para que eu possa ser um co-criador. Isso é uma lei natural. Eu cuidar de mim para que eu me mantenha, para que eu me instrua e possa cuidar das outras pessoas, criaturas de Deus também. Então, dessa forma, é a forma primária, básica, de eu ser agradável a Deus. Na questão 642, há uma questão muito interessante, né? Kardec pergunta, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então, se eu não fizer o mal a ninguém, se eu chegar e viver a minha vida toda enclausurado de contemplação, lendo, eu vou ser agradável a Deus? Os Espíritos respondem, não é suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido e por causa do bem que deixou de fazer, né? Então, nós somos responsáveis pelo mal que concorrermos com ele e também seremos responsáveis pelo bem que a gente, podendo fazer, não fez. Quando se nas leis morais, a gente vê que você ficar em uma vida contemplativa, em uma vida enclausurada, só olhando para o tempo e para as estrelas, você está angariando débito. Por quê? Porque você tinha condição de evoluir. Não evoluiu, deixou de fazer o bem que podia fazer. Uma pessoa, evidentemente, que vive numa vida contemplativa dessa, tem muitas reflexões positivas, tem um conhecimento muito profundo do Evangelho de Jesus, então poderia fazer com isso grandes progressos para outras pessoas. E Joana de Ângeles diz de forma categórica, o bem que deixeis de fazer, podendo fazê-lo, é um grande mal que fazes. Então, o bem que deixeis de fazer, podendo fazê-lo, é um grande mal que fazes. Então, nós estamos também aí fazendo um mal, segundo a palavra sábia de Joana de Ângeles, se
deixarmos o bem escapar. E a ética nos diversos mundos. Em cada mundo, né? em cada mundo, há uma ética diferente. E na questão 618, as leis divinas são iguais para todo mundo? A razão nos diz que devem ser apropriados à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que a habitam, né? Então, cada um mundo vai ter as leis naturais, as leis morais, as leis divinas próprias. E na questão 621 está o grande lance, onde está escrita, né? Onde está escrita a lei moral, a lei de Deus, a lei natural. Os Espíritos respondem, na consciência, né? Uma vez que as leis humanas estão, as leis humanas não, morais, naturais, leis divinas, estão escritas na consciência, nós as conduziremos para todos os lugares e em todos os mundos em que nós formos, nessa e nas encarnações vindouras, como já tivemos nas anteriores também, na nossa consciência, as leis morais. Então, a gente pode dizer que não é de forma nenhuma absoluta como nós vamos encarar. Varia de pessoa para pessoa, conforme o seu grau de adiantamento do conhecimento. Mas para se conhecer o bem e o mal, a capacidade desse discernimento vai depender do grau de conhecimento de cada uma pessoa, né? Daí a questão de que a responsabilidade está em um postulado, em uma afirmação que já está no Evangelho de Jesus. Quando diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, quem já foi dada a possibilidade, todas as oportunidades de discernir o que é o bem e o mal, será mais cobrado daquele ser mais primitivo, né? Daquele ser com menores condição de apreensão da verdade que liberta. Jesus também já disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aí onde está os pressupostos efetivos de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírita. Sua responsabilidade e sua postura diante das situações. Como é isso? Em O Livro dos Espíritos, que realmente é dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não foi Kardec que fez. Kardec apenas coordenou. Kardec apenas foi o instrumento. E a gente pode perceber, pelo Livro dos Espíritos, que conforme o nosso grau de desenvolvimento, nós vamos ser mais capacitados. E se foi dado a gente essa capacidade, será cobrado, né? Será cobrado. É por isso que, para Kardec, Messier Rivaio, né? Leon Hipólito Denizar Rivaio, que era um educador, um pedagogo por natureza, foi dada a ele essa missão, né? A terceira revelação de Deus à humanidade não é Kardec. A terceira revelação de Deus à humanidade é a doutrina espírita. Mas precisava de alguém que tivesse conhecimento de pedagogia, de didática, para
essa formulação. Então, o livro é dos espíritos, de fato, e Kardec, inspirado por outros espíritos, faz as perguntas e os espíritos criteriosamente respondem a Kardec, que em algumas situações, já depois com o desenvolver do tempo, começou a perceber como eram os postulados da doutrina espírita, começou a fazer alguns comentários, né? Quem lê os livros de Kardec, né? Principalmente o livro dos Espíritos que nós estamos falando hoje, existem algumas perguntas que após a resposta, né? Que está sempre em itálico, existe numa leitura com um formato diferente, às vezes um breve comentário, que é de Kardec, né? Ele sistematiza essas perguntas, que às vezes essas respostas eram dadas por espíritos diversos, em locais diversos, para que se tivesse a certeza que era efetivamente a resposta do mundo espiritual. Daí porque é o livro dos Espíritos, que as respostas foi uma grande entrevista que Kardec fez, e existia às vezes essa necessidade de sistematizar, e Kardec fazia essa compilação em O Livro dos Espíritos. Toda ideia nova, portanto, encontra opositores, e a doutrina espírita encontrou opositores. Quem quisesse fazer críticas ásperas contra a doutrina espírita, e os espíritos advertiram que somente perseverando no estudo contínuo, com a reflexão sadia, é que a doutrina espírita se estabeleceria. Afinal, todo o conhecimento não é perfeito e acabado, né? Os conhecimentos, até mesmo científicos, existem hoje de uma determinada forma e amanhã sofre modificações o conhecimento científico. Então, todo conhecimento, e aí também o da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, todo conhecimento precisa de manter-se atualizado, de manter-se com a instrução para que atinja a sociedade atual, porque em cada tempo é revelado aquilo que é possível ao homem compreender, né? Tem muitas respostas, quem já se deparou na leitura do Livro dos Espíritos, muita resposta que os Espíritos diziam para Kardec que não tinha como a gente compreender. Um dia nós saberemos de determinada coisa, um dia nós alcançaremos essa resposta. Por quê? Porque o homem não está ainda preparado para compreender essas coisas. O que é preciso, portanto, a gente ter em mente? O que é preciso a gente ter em mente é que nós estamos aqui por um processo natural, né? Nós estamos aqui fazendo com que a humanidade, a cada dia mais, ela se instrua, ela se beneficie com o caminhar do tempo, né? Situações no futuro poderão ser reveladas ao homem do futuro, de gerações futuras, que hoje nós não compreenderíamos. Portanto, nesse livro terceiro, As Leis Morais,
são 10 leis morais. No entanto, ele tem 12 capítulos, porque ele fala no primeiro capítulo sobre uma introdução sobre a lei divino-natural e no último capítulo sobre a perfeição moral, né? E é interessante a gente ver que a lei de adoração, né? Lei de adoração, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. A lei do trabalho, pedi e obtereis, né? Fazei a tua parte que eu farei a minha, Jesus já disse. A lei da reprodução, o homem é responsável, é co-criador do universo. A lei de conservação, todas leis naturais. A lei de conservação, no sentido de que o homem mantenha-se firme, mantenha-se no propósito de deixar para as gerações futuras aquilo que ele recebeu das gerações passadas. A lei de destruição, que na verdade não é lei de destruição, é lei de transformação. É você transformar a ignorância em sabedoria, você transformar as trevas em luz, você transformar, destruir o seu orgulho pelo amor ao próximo. Isso, na verdade, é mais uma lei moral. A lei de sociedade, que nós devemos todos viver como irmãos pela ajuda mútua. A lei do progresso, nós viemos na nossa infância espiritual para galgarmos cada vez mais lugares mais avantajados no mundo espiritual. Um dia todos nós seremos anjos, depois de nos aperfeiçoarmos. A lei de igualdade, para fazer com que essa igualdade entre as pessoas nós possamos vivenciar em cada período reencarnatório as situações as mais diversas para aprendermos. Portanto, o sol nasce para todos. Aí onde está a lei da igualdade. A lei da liberdade. O homem vai ter o livre arbítrio para fazer todas as coisas inerentes ao seu progresso. Se fosse imposto por Deus, o homem não teria absolutamente nenhum mérito. É preciso, portanto, que o homem tenha a liberdade de escolher. E, por fim, a lei de amor, justiça e caridade, que é o sentido da gente viver amando ao próximo, o sentido de amar como sendo o primeiro grande mandamento e instruir ser o segundo grande mandamento. E quando a gente ama, a gente está se instruindo para que possamos fazer a justiça divina, ajudando ao próximo. E com isso chegarmos à perfeição moral, que é o último capítulo do livro terceiro do Livro dos Espíritos. Portanto, meus irmãos, era isso que nós queríamos dizer sobre as leis morais e dizer como somos beneficiados por Deus, por conhecermos, por lermos, termos a oportunidade de ler a doutrina espírita e sabermos que dessa lei natural Deus nos protege e nos dá a sua exata noção de que nós somos filhos deles. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queremos agradecer ao nosso irmão Armando Lúcio pelos esclarecimentos oportunos que nos trouxe neste dia. E que o Mestre Jesus possa sempre continuar iluminando para que ele possa nos permitir ouvir mais orientações do nosso irmão. Agradecido por demais. E agora encaminhamos para o final da nossa reunião e agora pedimos à nossa irmã Suelen para que faça a prece final. Então, nesses instantes, vamos pedir a todos que estão nos assistindo para que a gente possa fechar os nossos olhos e, mentalizando a figura do Mestre Jesus, possamos assim falar com Ele. Senhor Jesus Cristo, Pai de todos nós, ampara a humanidade nesse momento difícil.
que os anjos celestiais possam vir dos céus e socorrer a todos que estão em perturbação, em aflição, a todas as vítimas desse vírus, aos familiares aflitos, à humanidade que grita ansiosamente por uma solução. Tende piedade, Senhor, das nossas imperfeições morais. Pedimos ao Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, que nos ampare no teu abraço, no teu amor infinito, hoje e sempre. Amém. Após a prece final, estamos dando por encerrada esta reunião pública do dia 30 de maio de 2020 e que nós tenhamos uma semana tranquila dentro da paz do Cristo. Muita paz a todos.